Estamos começando mais uma live e hoje eu vou falar sobre relacionamento abusivo. Será que você está numa relação abusiva? Você sabe que existem tantas mulheres que vivem relações abusivas e não se dão conta disso, né? Então hoje eu vou falar sobre relacionamento abusivo. Vamos chegando, o pessoal tá chegando aqui nessa live. Nós vamos falar sobre esse assunto que é tão importante. Quantas mulheres vivem relações abusivas e não conseguem sair dessa relação? Por que será que isso acontece, né? Por que será que tantas mulheres se tornam reféns de relacionamentos e não conseguem sair de um ciclo de abuso? Pessoas que estão em relações inadequadas, relacionamentos tóxicos, é um lugar que não cabe mais, mas ela vai insistindo em ficar naquele lugar que não a cabe mais. Por que será que isso acontece? De onde que vem esse padrão? De onde que vem esse ciclo de abuso? Da onde que vem todo esse comportamento, muitas vezes um comportamento passivo, um comportamento em que a pessoa ela não consegue se mover, não consegue sair daquele lugar, ela sabe que tem alguma coisa errada, ela sabe que tem alguma situação ali que não faz bem, ela se sente sufocada, ela se sente amarrada naquela situação e não consegue sair. Será que isso acontece com você? Vamos ver quem tá aqui. Quem que tá chegando aqui? Fala pra mim o seu nome. Fala pra mim de onde que você tá aí. Pessoal que tá chegando. Dalva. Fernando. De onde que vocês estão? Edneide. De onde vocês estão me assistindo nesse momento? Vamos entrando aqui para nós batermos esse papo que é tão importante, gente, tão importante entender esse lugar, tão importante entender essa dinâmica de relacionamento em que tantas pessoas se submetem e elas não conseguem sair dessa condição. Elas não conseguem sair, é como se elas ficassem realmente amarradas, né? Então, o que será que acontece? Da onde que vem essa condição? Então, para a gente contextualizar, o relacionamento abusivo, ele muitas vezes ele vai vindo de um lugar que ele já é conhecido. Na maioria das vezes, a mulher ou muitas vezes o homem, tá? Porque eu vou me dirigir sempre aqui falando sobre a mulher, porque a maioria das pessoas aqui são mulheres, mas temos homens aqui na live comigo, e as pessoas, de um modo geral, né, tanto homem quanto mulher, elas vão vivendo relações inadequadas, mas a gente fala sempre da mulher, porque a mulher, ela também tem esse lado mais emocional, e também me dirijo às mulheres, porque é a grande maioria que está me seguindo aqui no Instagram. Cleonice, muito boa noite, Cleonice. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos para mais essa live. Fazia um tempinho já que eu não fazia live e a gente vai agora começar numa live, né? Fazendo lives aí semanais com vários temas que vai te ajudar muito. E eu espero que realmente te ajude, eu espero que você acompanhe esse conteúdo, fique aqui comigo até o final dessa live, porque o assunto é importante e tem muita coisa aqui pra gente falar. Bom, então da onde que vem, né? O que acontece
para que as pessoas elas se submetam a relações inadequadas, relacionamentos tóxicos, relacionamentos inadequados e quando elas inclusive conseguem se dar conta de que aquilo está acontecendo, mas não conseguem sair dessa condição. Por que será, né? Então eu estava falando que quando isso acontece, na maioria das vezes, não é um lugar desconhecido, é um lugar que a pessoa ela já, de alguma maneira, aquilo é familiar para ela. De alguma maneira ela está ali vivendo uma condição em que ela já esteve naquele lugar. E na maioria das vezes ela vai ficando ali naquela situação porque já não é uma coisa que causa nenhum tipo de estranhamento. Em algum momento da vida dela ela pode ter vivido isso. Muitas vezes quando vem de famílias desajustadas, se vem de um lugar em que ela esteve num ambiente hostilizado, onde ela vivia já essa realidade do abuso, famílias que são extremamente inadequadas, famílias muito severas, que têm comportamentos inadequados, famílias que dão muito pouco, né, que não tem muitas condições de oferecer afeto, então fica naquele ambiente onde não é oferecido muito, não é oferecido o afeto, não é oferecido esse acolhimento, e a pessoa vai crescendo ali e aquele comportamento, aquele ambiente, ele começa a ser naturalizado. E muitas vezes isso vai acontecendo. Pessoas que vão naturalizando, que vão normalizando o abuso e vão acreditando que determinados comportamentos dentro de um relacionamento é comum. E aí eu ouço muito, né, algumas crenças, algumas pessoas assim com muitas crenças de relacionamento que falam assim, mas relacionamento é assim mesmo, casamento é assim mesmo, homem é assim mesmo, não é? Será que isso acontece com você? Será que você está nesse lugar? Por que você não consegue sair desse lugar? O que será que tem aí, né, de tão estranho que você fica amarrada num lugar que você sabe que tá esquisito, mas você não consegue sair? Por que será que isso acontece? Por que será que tem tantas mulheres que sabem o que está acontecendo, que têm até a consciência daquilo, mas não conseguem sair? Por que será que tem tantas mulheres que vivem essa condição, mas não conseguem sair daquela situação? Então, para você que está aqui me assistindo, tô aqui falando um pouquinho para esperar as pessoas entrarem aqui. Jô, Cleonice, Célia, sejam todas bem-vindas. Estou esperando aqui o pessoal entrar para a gente de fato começar a introduzir aqui o nosso assunto, porque esse assunto é muito importante. Durante muito tempo, então para você que não me conhece, para você que está aqui pela primeira vez, eu sou psicóloga, sou especialista em relacionamento, sou pós-graduada em terapia de casal e família e sou especialista em relacionamento não porque eu escolhi um nicho para falar de relacionamento e trago, né, esse título, digamos assim. Não, mas porque realmente eu me especializei. Eu fui fazer pós-graduação, eu fui entender o assunto, eu fui buscar esse conhecimento para poder oferecer um conteúdo profundo, onde realmente você entenda quais são as raízes e as causas de um conflito. Porque geralmente as pessoas, quando elas começam a trazer uma situação, uma dor, uma situação de algum tipo de desajuste, ela vem falando já do final daquilo, né? Como se ela estivesse contando o filme lá no final. Então, ela vem falando já do sintoma, mas qual que é a causa daquilo? E se você não vai lá na raiz do problema, se você não tem a consciência da onde que isso vem, qual que é a origem e a causa disso, você não consegue sair daquela situação. Então não adianta ficar dando dicasinha de relacionamento na internet. Não tô aqui para te dar dica de relacionamento. Mas eu tô aqui sim para que primeiro você tenha essa consciência, para que você consiga aí ampliar a tua consciência de onde é que você está, que lugar que é esse que você está ocupando. Boa noite, Silvana. Silvana, primeira vez que está aqui.
Primeira vez aqui, já amando. Muito obrigada, Silvana, muito obrigada. E vocês vão gostar cada vez mais, porque a minha ideia de estar aqui é exatamente para trazer essa consciência, para que você amplie essa consciência do porquê que isso acontece. E esse é o primeiro passo para que você consiga se libertar de uma relação abusiva. Porque se você não tem essa consciência, se você não sabe por que isso acontece, você vai repetindo esse ciclo. E aí depois a gente vai falar aqui de alguns passos importantes para você realmente começar a fazer movimentos para sair desse lugar. Então, primeiro, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, deixa eu falar para você então por quê, né? Que vai acontecendo aí que você vai ficando nesse lugar e sem condições, sem recursos para você realmente sair da onde você está. Então tudo começa lá na nossa família de origem. Nós temos modelos, é lá na nossa família que nós recebemos modelo de pai, de mãe, de marido, de mulher. Então é com os nossos pais, com os nossos cuidadores que nós vamos aprendendo a ser quem nós somos, né? Nós vamos nos moldando e eles são modelos, são referências de marido, mulher, de relacionamento. Nós recebemos ali os nossos modelos, os nossos referenciais de vida. E à medida que nós vamos crescendo, é exatamente esse modelo aprendido que nós vamos reproduzir, porque foi o que nós aprendemos. Nós aprendemos com eles, né? Nós aprendemos com eles o que é relacionamento, como é que a gente se relaciona, o que é ser marido, o que é ser mulher. E nós vamos reproduzindo isso. E a outra coisa que acontece é que quando nós viemos de um ambiente onde nós não recebemos afeto, onde nossas necessidades infantis não são atendidas, ou pelo menos a gente sente isso em algum momento da vida, se você se sentiu rejeitado, abandonado lá na tua infância, e mesmo que você nem tenha essa lembrança, porque muitas pessoas falam assim, não, mas eu vim de uma família estruturada, eu vim de uma família que me deu muito afeto, mas muitas vezes acontece situações que ficam guardadas na memória e isso é inconsciente, tá? Então a criança, quando ela tá lá, os primeiros anos de vida da criança são fundamentais, são importantes, porque isso vai refletir lá na infância. E aí, se em algum momento aquela criança ela se sentiu abandonada, aquele registro, aquela sensação do abandono, aquela sensação da rejeição, fica lá registrado no inconsciente. E aquilo vai sim refletir na idade adulta e muito possivelmente é quando você vai projetar isso nas suas relações. Então, assim como você se relaciona lá na tua família de origem, você vai para a vida e vai se relacionar com as pessoas. Aquilo que faltou para você lá na tua infância, quando nós crescemos, quando nós vamos para as nossas relações, nos relacionarmos com os outros, a tendência é que a gente projete isso sim nos outros. A gente vai projetando isso nas relações. Tá fazendo sentido, gente? Fala aí pra mim, tá acompanhando aqui o raciocínio? E aí, à medida que nós vamos projetando isso nas relações, é como se você tivesse que cobrar isso dos outros. É como se o mundo tivesse uma dívida com você. É como se o mundo tivesse devendo para você. E aí você vai buscar no teu parceiro, sabe? Todo aquele buraco, tudo aquilo que ficou, aquele vazio, e que você não consegue nem identificar de onde que vem. Sabe esse vazio que você sente muitas vezes na sua vida? Esse buraco que você traz com você e que você não sabe nem de onde que vem. Quantas vezes você se sente abandonada, rejeitada, não se sente boa o suficiente, não consegue resolver a sua vida, porque é como se a sua vida ela estivesse amarrada. Sabe quando a sua vida, a sensação é de que você está patinando e não consegue sair do lugar? Quando você olha
para as pessoas e você fica tentando agradar todo mundo e você vai esquecendo de você. Quando nos seus relacionamentos você prioriza o outro e se anula. Quando você vai criando grandes expectativas e você acredita que o outro de alguma maneira vai te preencher. Você acredita que de alguma maneira o outro vai te dar aquilo que você não recebeu. Você acredita que de alguma maneira você vai encontrar no outro tudo aquilo que você não teve lá atrás, que essas necessidades, essas carências, elas serão atendidas. E aí é que mora a grande frustração. E aí que vem as decepções. E aí que você começa a perceber que esse lugar que você está ocupando, ele é um lugar tão pequeno, que não te cabe, mas você não consegue sair dele. É como se você tivesse com muita fome, mas você não fosse alimentada. É essa a sensação quando você está numa relação de abuso, quando você está vivendo um relacionamento inadequado, quando você começa cada vez mais a ocupar um lugar que não é seu. A sensação é: eu estou com muita fome, mas eu não estou sendo alimentada. Não está nutrindo, mas você fica ali, esperando o jantar ser servido, esperando alguém te dar alguma coisa para te nutrir, mas não te nutre mais. E cada vez mais você vai ficando vazia, você vai perdendo o teu brilho, você vai entrando num comportamento de autopunição e você nem percebe. Você mesma começa a se punir. Porque é muito comum, né, a gente falar de relacionamento abusivo e que o parceiro ele está punindo. E aí existem vários comportamentos, vários sinais que mostram quanto que você está numa relação abusiva. Outro dia, inclusive, eu fiz um post falando sobre isso. E um dos sinais é quando o parceiro, por exemplo, ele para de falar com você para te punir. Você nem sabe por que ele parou de falar, você sabe que fez alguma coisa que o outro não gostou, mas você não sabe o que é. E ele para de falar com você para te punir, fica dias sem falar com você, sem você saber o motivo. E aí é interessante porque tem pessoas que já falaram assim para mim, porque eu tenho um problema de comunicação. Eu tô com um problema de comunicação porque ele não fala comigo. Quando na verdade, se a pessoa tá fazendo isso para te punir, você tá vivendo sim. Essa é uma das características do relacionamento abusivo. Eu falei sobre isso outro dia. E vários sinais que vai demonstrando que você tá numa relação abusiva e que o outro está te punindo, mas muitas vezes você não percebe o quanto você mesma está se punindo, porque você não tem recursos para sair disso. E isso por si só o fato de você estar numa relação que não te cabe, inadequada, que você já sabe disso, mas que você permanece ali, isso por si só já é uma autopunição. E por quê? Por que será, né, que a pessoa ela até consegue ter a consciência disso, mas não consegue sair desse ciclo? O que será que acontece? Vamos falar sobre isso? Você quer saber por que que isso vai acontecendo? Então, olha só. Esse ciclo de abuso, né? O fato de você vir muitas vezes de uma família desajustada, de ter recebido muito pouco lá na tua infância, de ter recebido muito pouco afeto, de não ter sido acolhida, de não ter tido validações lá na infância, de não ter recebido validações, você vai trazendo isso para você. E você começa a se reconhecer como alguém, como uma pessoa extremamente fragilizada, porque você não recebeu nenhum tipo de reforço,
você não recebeu nenhum tipo de validação. Você ficou ali com necessidades emocionais que não foram atendidas e você foi ficando com um déficit de atenção no sentido de acolhimento, de carinho, de afeto, quando você precisou de atenção, quando você precisou de que alguém te visse, de que alguém te notasse, a sensação é de que essas pessoas não estavam te vendo. A sensação é de que você não era importante, de que você não estava sendo notada, de que você não tinha um lugar de importância. E aí, à medida que você vai crescendo, você foi procurando esse lugar de importância. E um dos comportamentos mais comuns que a pessoa ela começa a manifestar na vida adulta para buscar esse lugar de importância é exatamente quando você começa a agradar as pessoas demais, quando você começa a desenvolver dependência ou codependência emocional. Você depende muito do parceiro porque você não consegue reconhecer as suas qualidades, você não se sente bom o suficiente, então você não consegue se ver executando as suas tarefas, de tarefas mais simples às mais complexas, então você fica num comportamento de dependência, porque a tua autoestima está lá no pé. Ou quando você existe aí a codependência emocional, que é quando você está sempre esperando que alguém dependa de você. Quando alguém precisa de você, né, você quase que comemora, porque esse é o momento de você mostrar o quanto que você é necessária, quanto que você é útil, quanto você pode agradar o outro, quanto que você, nesse momento, está ali no lugar de importância. Olha aqui tudo que eu estou fazendo para você. Só que o grande problema é quando o outro não reconhece aquilo que você faz. Aí vem uma grande frustração. E aí então você vai entrando nessas dinâmicas de relacionamentos, fazendo mais para o outro do que muitas vezes você faz para você, deixando de olhar para você olhar para o outro. E a sua vida é como se ela fosse sempre daqui para fora. Nunca, você não consegue, aliás, a sua vida é de fora para dentro, né? Porque o teu olhar tá sempre para o outro e você vai esquecendo de você. O teu foco é sempre no outro. O teu foco é sempre o outro. Você tá sempre olhando para a pessoa e esquece de olhar para você. Você tá sempre vivendo a vida do outro e ignora a sua vida, as suas necessidades, não se prioriza, tá sempre se deixando de lado. E aí você vai ficando nesse lugar, vivendo restrições, quando o outro ele te propõe situações, e eu falo de propor porque você concorda comigo que ninguém joga sozinho? Então, se de um lado existe um abusador, do outro lado existe uma pessoa que está sendo abusada, mas de alguma maneira essa pessoa que está sendo abusada, ela está permitindo esse abuso, porque ninguém joga sozinho. Ninguém faz aquilo que você não permite. Mas por que existe essa permissão? Permissão de algo que você na verdade não quer. Mas por que você vai permitindo? Porque na idade adulta, é como se você tivesse uma segunda chance, principalmente quando você vai para as suas relações, de alcançar, de receber aquilo que você não recebeu lá atrás. Então, se você tem necessidades não atendidas, quando você chega na relação, você quer insistir com aquilo ali. Porque é como se você dissesse assim, mais uma vez eu vou ser rejeitada? Não, agora eu vou ter que insistir com isso daqui. Só que agora vai ter que dar certo. E aí você vai ficando ali. Quantas vezes eu vejo mulheres que falam assim, já passou tanto tempo na minha vida, eu já fiquei tanto tempo aqui nesse lugar, que eu acho que agora é um caminho sem volta, agora eu vou ter que ficar aqui, não tem jeito. Isso aqui é um caminho sem volta, da onde eu tô, eu não consigo voltar. E, mais uma vez, é um comportamento de punição. É como se ela estivesse dizendo, eu errei, eu fiz uma escolha equivocada, e aí ela vai insistindo com aquilo ali, na esperança de que em algum momento dê certo. Aí ela fica insistindo com a relação
que é totalmente... que não tem, você não encontra soluções, você já fez de tudo, mas você está insistindo nesse lugar, você está insistindo com aquilo, tolerando aquilo que é intolerável, suportando aquilo que é insuportável, ocupando um lugar pequeno que não te cabe, se encolhendo para caber nesse lugar, porque é como você se vê. Muitas vezes o outro já te convenceu de que você é essa pessoa. Muitas vezes o outro já te convenceu de que você é desse tamanho. E aí você começa a se enxergar como se você realmente fosse uma pessoa pequena, como se você realmente não tivesse nada para oferecer. A tua autoestima vai ficando cada vez mais lá embaixo e você vai se reconhecendo como alguém que não vale a pena. E você vai se reconhecendo como alguém que não é bom o suficiente. E você vai entrando em situações que não é o teu lugar e vai assumindo dores, inclusive, que não é sua, por lealdade familiar. Então, como eu falei lá no início, assim como você vai ocupando um lugar, né, vai vivendo ali, naturalizando o abuso, porque em algum momento esse abuso já aconteceu, você já vivenciou isso, assim também você vai ocupando esse lugar porque você vai se convencendo de que é aquilo ali mesmo que tem para você. É como se fosse a sua sentença de vida, né? E aí algumas pessoas falam assim, eu não tenho sorte no amor. Eu não tenho sorte nos meus relacionamentos. Famoso dedo podre, né? Que as pessoas falam. Famoso dedo podre. Por que que isso acontece? Por que que você vai cada vez mais olhando para isso como se isso fosse realmente o que a vida reservou para você? Um lugar tão pequeno e tão vazio. Então, vamos voltar lá, nesse raciocínio. A partir desse lugar que você foi naturalizando, a partir dessa família que você foi aí crescendo, né, num lar desajustado, uma família que te ofereceu muito pouco, você vai crescendo com um sentimento, uma sensação de que você não merece. Um baixo merecimento, pouco senso de merecimento. Então, se você traz com você uma sensação de não merecimento, você vai aceitando e você vai cada vez mais se colocando em situações que não são boas. Porque se eu não mereço coisas boas, se nem as pessoas que deveriam me amar me amaram, como é que uma outra pessoa que não é nada minha, que é uma pessoa estranha, vai me amar? Não, eu não mereço esse amor. E aí eu vou trazendo para mim cada vez mais, vou atraindo para mim cada vez mais pessoas que não estão disponíveis, pessoas com perfil narcisista, pessoas egoístas, que não têm responsabilidade afetiva, que não têm empatia, que trata o outro como lixo, porque lá no meu inconsciente eu recebi essa informação de que o afeto, eu não recebo esse afeto na medida proporcional àquilo que eu realmente mereceria, né? Aquilo que eu mereço. Eu recebi muito pouco. Então, se eu recebi pouco, quando eu chego lá na minha relação, aquilo para mim é o tanto que eu tenho que receber também do outro. E eu vou trazendo cada vez isso mais para mim. Cada vez mais eu vou trazendo uma relação onde eu recebo muito pouco ou quase nada, porque eu não mereço. Inconscientemente eu tenho essa informação. E aí eu vou me dando, eu vou me colocando cada vez mais em relações inadequadas, em relações que não me cabem, em relações onde eu vou recebendo tão pouco, e eu vou normalizando isso, eu vou naturalizando isso, porque é como sempre foi na minha vida. É como sempre aconteceu. E ainda existem mulheres, pessoas, que quando estão em relacionamentos onde elas são rejeitadas, ela começa a insistir com aquilo.
começa parece que aquilo ali se torna uma obsessão. É como se ela não admitisse de forma alguma aquilo. Já parou para pensar nisso? Por que será que quando uma pessoa ela é rejeitada, parece que aquilo se torna mais alvo ainda de obsessão e ela fica buscando, e ela fica lá tentando entender por que o outro rejeitou, por que aquilo aconteceu, fica tentando buscar nela onde que eu errei, o que aconteceu, o que eu fiz. Por que será que isso acontece? Porque de alguma maneira, se ela traz aquela sensação de rejeição, se ela revive aquilo, se ela está revivendo aquilo, então essa dor, aquela mesma sensação que ela trouxe lá da infância, de ter sido rejeitada, de ter sido abandonada, ela começa a insistir porque ali é como se fosse a segunda chance dela. Então agora eu não quero viver isso. Então agora eu tenho que convencer o outro. Então ela começa a insistir com aquilo que não é para ela. Ela começa a insistir porque a dor da rejeição, o fato de estar sendo rejeitada por uma pessoa, na verdade, não tem a ver com aquela pessoa em si, aquela pessoa que está rejeitando, mas tem a ver com aquela ferida emocional. Tem a ver com aquela ferida que ela está trazendo lá de trás. Com aquela necessidade emocional que não foi atendida. Então, olha só. Olha isso que eu vou te falar. Olha para o teu relacionamento agora. Essa relação que você tá. E se faça a seguinte pergunta. De 1 a 10. O quanto que essa pessoa, ela corresponde às suas expectativas. De 1 a 10. Se você pudesse mudar alguma coisa nessa pessoa, o quanto que você mudaria? Aquilo que você está vendo no outro, muitas vezes não tem a ver com o outro, tem a ver com suas feridas. Feridas que você traz e que você está projetando na sua relação com a expectativa de que essa pessoa ela vai te atender e o outro não tem condições de te atender. E aí começa o abuso. Porque você vai se colocando cada vez mais numa relação em que o outro ele pode jogar com você. Em que o outro ele pode te tratar como se ele estivesse num jogo. Em que ele dita as regras. Ele fala quando é para você entrar, quando é para você sair, o que é para você fazer. Ele dita as regras. E você se torna cada vez mais refém dessa situação. E aí você acredita que isso tem a ver com aquela pessoa, com aquele relacionamento, quando na maioria das vezes isso tem a ver com as suas feridas emocionais não atendidas. Quando na verdade isso tem a ver com buracos que você vai trazendo ao longo da sua vida e você nem se deu conta. E você foi projetando isso cada vez mais no seu relacionamento. Quando você vê, o outro já está te depreciando, te humilhando, te colocando para baixo, fazendo joguinhos de amor com você, te tratando como uma marionete, ditando regras. Quando você menos percebe, o tempo já passou, você foi se anulando cada vez mais, você foi deixando de ser você perdeu as suas características, você perdeu a sua identidade. Se é que há algum dia, né, você realmente tenha tido uma identidade. Porque na maioria das vezes, quando você vai ficando aí nessas relações inadequadas, é porque você não consegue se reconhecer. É porque você é uma desconhecedora de você. É porque você não sabe quem realmente você é. É porque você não consegue reconhecer o seu tamanho. Então o outro vai te convencendo de que você é muito pequeno e você vai acreditando. O outro vai te colocando para baixo e você vai acreditando. E na maioria das vezes, quando essa dinâmica de relacionamento abusivo ela vai acontecendo, é porque aquele que está sendo
o abusador, ele é essa pessoa que se sente pequena, diminuída, inferiorizada. E muitas vezes o abusador, ele também já foi abusado. Então olha que importante isso que eu estou aqui trazendo para você em relação a esse lugar, essa origem do abuso que começa lá na família, que vem dessas famílias de famílias desajustadas e muitas vezes vem também dessa necessidade infantil que não foi atendida. Mas na maioria das vezes um abusador ele vem de uma dinâmica de abuso e ele vai repetindo, ele vai reproduzindo aquele padrão. É o que ele aprendeu. É o que ele aprendeu. Então, se ele se sente assim, pequeno, inferior, ele vai tentar trazer você para o mesmo lugar que ele está. E aí ele vai falar para você, ele vai te convencer de tudo aquilo que você não é. Ele vai falar para você tudo aquilo que você de fato nunca fez. Muitas vezes esse abusador ele tem aquele comportamento de manipulação, de conseguir fazer com que uma situação onde você não tem culpa, você não é culpada, mas ele faz você se sentir culpada porque ele nunca vai admitir os próprios erros. Então ele faz parecer que é você quem sempre está gerando os problemas dentro da relação e muitas vezes você pede desculpas quando você não tem culpa de nada. Você já viveu isso? Se você viveu, coloca aqui para mim para eu saber. Se você viveu, comenta aqui para mim. Você já pediu desculpa quando você não tem culpa? Você já viveu uma situação onde o outro te convenceu de algo que você nem fez? Mas você teve que ter um comportamento como se você realmente fosse responsável por aquilo ali? Você vive pisando em ovos? Vive com receio de falar com ele porque você tem medo de como ele vai reagir? Você vive quase que quase não, né? Você vai vivendo esse comportamento de ser coagida na relação. Você fica sendo sempre ameaçada. Vive aquela ameaça do abandono. Então aquele mesmo abandono, aquele mesmo sentimento de rejeição que você sentiu lá na infância, como você quer evitar isso? Você quer tá sempre num comportamento de evitar os teus traumas. Então, o teu medo de que o outro te deixe, de que o outro te abandone, de você não conseguir, inclusive, novamente se relacionar, até porque ele usa de palavras para te convencer de que só ele te ama. Você já ouviu isso? Ninguém vai amar você como eu amo. Ninguém vai tratar você como eu trato. Nunca mais você vai ter um relacionamento, porque ninguém vai aguentar você. Você acha que outro homem vai aguentar você? Não. A única pessoa que aguenta você aqui sou eu, porque eu amo você. Você já passou por isso? Você já ouviu essa frase? Fala pra mim, conta pra mim. Qual que é a frase que você já ouviu? Qual que é a frase que você já ouviu? Que te colocou pra baixo e você ainda tá acreditando nisso? O que você ouviu ao longo da sua vida? Você tem medo de sair dessa relação? O que te prende dentro desse relacionamento? São os teus medos? As tuas inseguranças? Por que é que você está se submetendo a essa condição? Cleonice está dizendo aqui que já ouviu. O que você já ouviu, Cleonice? Coloca aqui para mim, eu quero saber. Gente, fala aqui comigo. Fala aqui comigo. E aí a pessoa ela vai acreditando cada vez mais. Vai acreditando cada vez mais que, de fato, ela não vai ser capaz de encontrar ninguém para amá-la como ela realmente merece. Que, de fato, ela não vai viver
um relacionamento como realmente ela gostaria de viver. E aí ela vai se tornando cada vez mais refém dessa situação. Ela vai se tornando cada vez mais como se não tivesse esperança, expectativa. A Maria tá falando assim, eu já ouvi. Ela já ouviu, você não é nada sem mim. Quantas vezes? Quantas vezes você já ouviu isso, gente? Você não é nada sem mim. Que nunca, olha a Cleonice falando aqui, que nunca ia arrumar alguém que gostasse de mim. Quantas vezes? E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu também já estive nesse lugar. Então você que tá aqui, saiba você que eu só estou aqui falando com você porque eu transformei a minha dor em potência. Eu transformei a minha dor em trabalho. Eu ressignifiquei a minha dor. Saiba você que tudo isso que vocês estão colocando aqui, eu também já ouvi. Durante muito tempo na minha vida, eu também estive nesse lugar. Eu também senti essa dor. E eu vivi muitas situações de abuso. Gente, eu não podia ter rede social. Você já teve alguma situação que o outro te proibiu de alguma coisa? Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Você não tem direito de ir e vir, você não pode ser você. Você vai se descaracterizando. Você vai se perdendo de quem você é, da tua essência. Você vai deixando de gostar de você. E chega um momento que você não sabe nem mais do que você gosta. A Jo tá dizendo assim, ó, que ela já ouviu, né? Que já falou assim pra ela. Ninguém me amaria. Ninguém me amaria. Pois não valia nada. Cleonice tá dizendo. Você é uma bênção em nossas vidas. Obrigada, Cleonice, obrigada. Obrigada por vocês estarem aqui. Porque se você está aqui, é porque você já sentiu essa dor. Ou ainda está sentindo. Se você está aqui, saiba você que não é um lugar que você tem que se sentenciar e que você tem que aceitar. Porque muitas mulheres, elas acabam olhando para isso como se realmente fosse natural e como se elas tivessem que viver isso pro resto da vida. Eu conheço mulheres com mais de 60 anos que estão casadas há mais de 40 anos em relações abusivas em que elas acham, elas acreditam que o relacionamento é assim mesmo, então ela tem que ficar ali. É quase que uma sentença de morte. É quase que qual que é a palavra aqui que eu vou usar? Uma sentença mesmo, a pessoa mesmo, ela se coloca ali naquela situação. Ela não se vê. Ela parece que é uma punição mesmo. E sabe por que isso acontece? Olha para as mulheres da tua família. Olha para esses modelos que eu comecei falando lá no início da live. Dá uma olhada nos modelos da tua família, modelos de mulheres e modelos de relacionamento. Como são esses modelos? Como é que é? Será que você veio de um modelo, você tem referências saudáveis de relacionamento? Será que você teve essa referência aí na tua família? Ou você olha no seu entorno e você nem acredita mais em relacionamento saudável? Você traz inclusive crenças aí com você de que homem não presta, de que relacionamento também não presta, de que é tudo ruim. Você traz um monte de crença ao longo da sua vida porque são as referências que você foi trazendo. Quais são os modelos de mulheres? Quais são os modelos de relacionamento na tua família? É saudável? E aí, por lealdade familiar, a gente vai reproduzindo isso. A gente vai seguindo um roteiro, a gente vai seguindo um script familiar. Eu vou trazer uma analogia aqui. Imagine a seguinte situação. Todo mundo na tua família não tem dinheiro, mas você, em algum momento da tua vida, você começa a ganhar muito dinheiro. Muito, muito dinheiro. Como é que você ia se sentir em relação à tua família? Como é que você ia começar a se sentir aí em relação à tua família? Muito possivelmente como se você... É quase que um sentimento de culpa, né?
E aí, geralmente, o que as pessoas fazem quando isso acontece? A pessoa vai lá e começa a ajudar todo mundo, porque ela quer que o outro também tenha. Por quê? Porque ela não quer ser o peixe fora d'água. Ela não quer ser aquela pessoa que vai na festa onde todo mundo tá de branco e só ela tá de preto. Ela quer pertencer, ela quer fazer parte, ela quer ser igual a todo mundo. Então, quando você se diferencia das pessoas da sua família, inconscientemente você deixa de pertencer. E nós, enquanto seres humanos, nós temos necessidade de pertencimento. Para pertencer, eu tenho que ser igual, tenho que ter um grupinho. Eu preciso estar inserida nesse contexto familiar. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai fazendo igual todo mundo. Então, se todo mundo tem um relacionamento inadequado, se nenhuma mulher na minha família, ela consegue ser feliz, por que só eu vou ser feliz? Por que só eu vou ter um relacionamento saudável? Inconscientemente eu vou me sabotando. Inconscientemente eu vou atraindo para mim aquilo que não é adequado, que é para eu ficar ali inserida dentro da família. Isso é inconsciente, tá, gente? Isso é inconsciente. Por isso que a gente fala de padrão familiar, roteiro familiar, é tudo isso. Você vai seguindo um roteiro, você vai seguindo um script familiar, você vai fazendo igual a todo mundo. O que você não sabe é que para você pertencer, você não precisa fazer igual. Você pode ter autorização do teu sistema para você ser diferente. Você pode ter autorização do teu sistema para você ser feliz, sim. Você pode ter autorização do teu sistema para você se diferenciar. A Jo tá dizendo, né? A própria família me coloca para baixo. Baixo autoestima. Sim. Sim, isso é mais um contexto de abuso. É mais um contexto de abuso. Então, se você vem de um histórico de abuso, onde as pessoas te colocam para baixo, você vai reproduzindo isso. Você vai trazendo mais disso para você. Então, comece a observar o teu entorno, comece a olhar, né, para aquilo que você está atraindo para a tua vida, se não é mais do mesmo. Se não já é um lugar que você conhece. Se isso de alguma forma para você não é familiar. Aí você vai entender por que você está vivendo isso. Aí você vai entender por que você vai atraindo pessoas que, na verdade, de alguma maneira, ela tem características aí de alguém que você conhece. Homens, né, figura masculina, qual que é a referência de figura masculina que você tem? Será que é uma referência positiva? Como são os homens da sua família? Que lugar que é esse, gente? Que lugar que é esse? Que você está se colocando, que você está ocupando? Percebe? Então, esse comportamento, esses desajustes, quando é que nós somos capazes de olhar para tudo isso e colocar um ponto final? Quando é que nós somos capazes? Eu vou te contar, inclusive, como é que eu fiz isso? O que aconteceu comigo, né? Então, ao longo da minha vida, eu estava lá falando que ao longo da minha vida, eu me percebia, eu vivi tudo isso e eu me percebia como alguém muito pequena, como alguém que não era capaz. A minha autoestima também, Jô, vivia lá no pé. Vivia lá no pé. Porque eu não me reconhecia, eu era uma desconhecedora de mim mesma. Então, eu permitia que o outro me convencesse daquilo. Eu permitia estar naquele lugar. E a arma mais poderosa que nós temos é o autoconhecimento. Por isso que eu estou aqui. Por isso que você está aqui. E eu só consegui sair dessa condição, dessa situação, a partir do momento que eu fui entrar em contato comigo, quando eu fui entender quem eu era através do autoconhecimento. E na minha época não tinha nada disso aqui não. Um dos motivos pelo qual eu estou aqui hoje falando com você é para poder oferecer para você aquilo que não foi oferecido para mim, porque na minha época não existia. Não tinha esse monte de informação que hoje tem na internet, não tinha esse monte de assunto. Hoje o que mais tem à nossa disposição é informação. E eu não tinha esse conhecimento. Durante muito tempo na minha vida, eu nem sabia que eu vivia
um relacionamento abusivo, porque ele era normalizado, ele era naturalizado. É assim mesmo, por padrões que eu vivia. Durante muito tempo na minha vida, eu não sabia o que era dependência, codependência emocional. Durante muito tempo na minha vida, eu me submeti a situações que não tinham o menor sentido. Quando eu lembro hoje para mim é engraçado, porque quando eu olho para quem eu era, eu não me reconheço. Eu falo, meu Deus do céu. Sabe quando você sente vergonha? Eu tenho momentos da minha vida que eu lembro de coisas que eu fiz, que eu me submeti, eu sinto vergonha. Porque hoje eu sou muito diferente de quem eu já fui. E talvez você que está aqui hoje, talvez você esteja passando por alguma situação assim. Sabe aquela situação que você tem que ficar editando a tua história? Quando você senta com uma amiga para tomar o café, você vai falar de alguma coisa da tua vida? Você precisa editar, você precisa cortar assim uns pedaços da sua história, porque você tem vergonha de falar para os outros? Situações que você tem vergonha de contar, com medo de ser julgada, com medo de que o outro não vá nem entender por que você vive aquilo, porque você sabe que é tão inadequado, mas tão inadequado, você sabe que tá estranho, mas você não consegue sair dali. Você fica presa naquela situação. Talvez você seja essa pessoa que muitas vezes sente vergonha de falar, medo de ser julgada, porque muitas pessoas, se você vai falar, se você vai contar determinadas dinâmicas de relacionamento, a pessoa realmente te julga. Ela fala assim, nossa, como você é boba. Se fosse eu, já tinha saído disso faz tempo. Se fosse eu, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Mas só você sabe o tamanho da tua dor. Cada um sabe a dor que carrega. Ninguém jamais vai saber o que você sente. Ninguém jamais vai poder falar para você o que é certo e o que é errado. Porque todas as decisões que você tomou até hoje, saiba que foram decisões tomadas com a consciência que você tinha naquele momento. Então não se puna. Não fique aí com um chicote na mão, se chicoteando, se punindo o tempo inteiro, porque você fez isso ou aquilo. Você fez o que você era capaz de fazer. E se você está aqui, é porque você está sim procurando recursos para que você consiga fazer movimentos diferentes na sua vida. Que talvez você tenha feito escolhas que não tenha sido as melhores escolhas para você até hoje. Mas quem te disse que você não pode escolher de novo? Quem te disse que o teu passado ele tem que determinar o teu futuro? Você não vai poder mudar a tua história, mas você vai poder sim mudar daqui para frente, mudar o teu destino, fazer novas escolhas. Quem falou para você que se até agora a tua vida foi assim, vai ser determinante para o resto da vida essa história e é isso que você vai viver? Porque quando a gente vai viver num relacionamento abusivo, a gente vai perdendo a expectativa de vida. A gente vai se perdendo dos nossos sonhos, dos nossos projetos, vai se anulando. E a gente vai acreditando que é aquilo ali mesmo que a vida reservou pra gente. Quem falou pra você que é isso só que a vida tem pra você? Quem te disse? Mas isso vai depender muito dos movimentos que você está fazendo. O fato de você estar aqui é um grande movimento já, que já te impulsiona para buscar um recurso, que já te impulsiona para buscar condições emocionais para sair desse lugar, para começar a se reconhecer, para fortalecer a tua autoestima, para você começar a se perceber, para você começar a gostar de você, para você buscar coisas pequenas, momentos com você, que você começa a priorizar só um momento com o outro, esquece dos momentos que você tem que ter com você. Você esqueceu da cor que você gosta, da sua comida predileta. Você esqueceu de você. E agora você precisa se resgatar. E agora você precisa buscar a tua essência, a tua identidade, se reconhecer, saber realmente quem é você. E o melhor caminho
em busca disso, é o autoconhecimento. Não existe uma outra ferramenta, não existe para você sair desse lugar que não seja através do autoconhecimento. E não existe autoconhecimento sem você entrar em contato com a tua família de origem. Você não é capaz de você se reconhecer, de você saber quem é você, se você não entender os teus padrões. Se você não entender a tua história desde lá do tempo da tua avó. Porque as pessoas, elas costumam falar assim não, minha vida quando eu nasci é uma tela em branco. E não é, gente. A gente não vem numa tela em branco, não. Quando a gente nasce, já tem um monte de coisa lá que já estão estabelecidas. Já estão estabelecidas. Tem um monte de coisa que já estão na nossa família, que já esses padrões de relacionamento, vai vendo lá, a partir da tua avó, da tua mãe, das tuas tias, as mulheres da tua família, isso daí é um padrão. Cleonice está perguntando, como faço para ter autoconhecimento? Isso daqui já é autoconhecimento, Cleonice. E aí, cada vez mais que você vai entrando em contato com informações que vai te trazendo ferramentas. Então, olha só, o que eu tô falando aqui para você? Que você entrar em contato com a tua família de origem, entendendo a história, tá, gente? Entrar em contato e entender essa história aí, você reconhecer esses padrões, é uma maneira de você se autoconhecer. Você começar a olhar para você, buscar recursos em você, entender, né? O que você gosta, o que você não gosta, quem que é você, o que faz sentido para sua vida, o que não faz sentido, quais são os seus valores, qual que é o teu lado luz, qual que é o teu lado sombra. O que é isso, né? Coisas que a gente tem, gente, porque ninguém aqui é 100% luz, ninguém aqui é 100% anjo, não. Né? Eu, você, todo mundo, nós temos um lado nosso que é muito bom e nós temos um lado nosso que não é bom. Isso é luz e sombra, tá? Isso também faz parte de autoconhecimento. Isso significa você reconhecer quais são as suas qualidades e quais são as suas limitações. E nós, enquanto seres humanos, nós estamos muito focados só naquilo que não é bom, só na negatividade. Aí você pega todos os seus aspectos negativos, aí aquilo que o outro fala pra você dentro do seu relacionamento, né, dentro de uma relação abusiva, que ele vai te colocando cada vez mais para baixo, isso fica muito forte. Isso fica muito reforçado, porque aquilo que é ruim a gente tende realmente a absorver mais. Olha só, faz 9 coisas boas para alguém e faz uma só que não é legal. Faz uma coisa que não é legal. Essa pessoa ela vai falar dessa uma coisa que você fez o resto da sua vida e ela vai esquecer essas 9 coisas boas que você fez. Porque o ser humano ele tende a se apegar muito mais aos aspectos negativos do que aos positivos. E assim a gente vai na nossa vida também, olhando muito mais para os aspectos, para as coisas que são ruins, olhando muito mais para os aspectos negativos das nossas vidas do que para os positivos. Olhando muito mais para aquilo que você não tem do que para aquilo que você tem. E aí, conforme você vai olhando muito mais para aquilo que você não tem, o amor que você não recebeu na infância, o afeto que você não teve, aí aquilo que você também não recebe lá no seu relacionamento. E aí você vai focando cada vez mais nisso, só naquilo que você não tem. Você vai focando cada vez só no negativo, você vai olhando só para as perdas, você vai olhando só para a tristeza, o seu sentimento, aí você vai sentindo isso, né? Você vai trazendo mais disso para você. Mais tristeza, mais angústia, mais solidão, mais rejeição, mais vazio. Por quê? Porque aonde estiver o teu olhar, aonde estiver o teu foco, é aquilo ali que você vai trazer para você, porque você está colocando a tua energia naquilo que não é bom. Então, se você quer trazer algo diferente para sua vida, você precisa buscar a partir desse autoconhecimento, para entender as suas limitações, mas sobretudo as tuas qualidades. Não espera que o outro vá te elogiar, não espera que o outro vá te reconhecer. Não espera que o teu marido, que o teu parceiro diga o quanto você é boa o suficiente, valide. Aquilo que você não recebeu lá na infância, isso não é culpa do teu pai, isso não é culpa da tua mãe.
Porque muito possivelmente eles também não receberam. Ninguém dá o que não tem. Nós não estamos falando de culpa. Existe aí responsabilidade, mas não culpa. Então aquilo que você não recebeu, esses buracos que foi ficando aí ao longo da sua vida, agora enquanto adulto, agora enquanto adulta, você tem condições de se dar, de se preencher a partir das suas buscas, a partir das suas construções daqui para frente. O que você quer construir agora? Você quer construir um relacionamento saudável? Você quer construir uma vida que realmente faça sentido para você? Então você começa a partir das suas escolhas. No momento que você acorda, até a hora que você vai dormir, você está fazendo escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. E não escolher também é uma escolha. Se você não escolher nada, se você acordar para dormir, você também está escolhendo. Sabia disso? Isso também é uma escolha. Se você não fizer nada, se você não fizer nenhum movimento, se você não se propor a mudanças, isso também é uma escolha. É uma escolha. Então, quando você começa a se movimentar em busca de autoconhecimento, buscar entender quem você é, ser conhecedora de si mesma, e a base disso é fortalecer a autoestima. Se você tiver uma autoestima, né? O que é autoestima? É a maneira como você se estima, a maneira como você se vê, como você se enxerga. Então, se você está sempre se vendo como alguém pequena, como alguém que não é boa o suficiente, que não é merecedora, está sempre olhando para você, enxergando aspectos negativos em você, o que vai acontecendo? Você vai reforçando cada vez mais essa baixa autoestima. Se você quer fazer o contrário, então esse exercício ele precisa começar com você. Não é o outro que tem que ficar falando para você todas as coisas boas. Só que quando você se submete a uma relação abusiva, o que vai acontecer? Você só vai ouvindo coisas ruins. Você só vai, da boca do outro, só sai coisas para te machucar, para te magoar. Então, comece a dar esse primeiro passo. Eu não tô aqui falando para você, se separa amanhã. Não. Porque eu não tô nem dizendo, essa é uma decisão que cabe a cada pessoa, né? Esse lugar que você está ocupando, você só vai ser capaz de realmente entender que lugar que é esse, se você realmente está num lugar que é seu, ou se você está aí por lealdade familiar, carregando dor que não é sua, carregando uma história que não é sua, trazendo situações que você não tem que viver. Você só vai entender que lugar que é esse, realmente reconhecer qual é o teu lugar, quando você entrar em contato com você, com a tua história, e começar a se reconhecer. E começar a buscar recurso emocional. Então você não começa já tomando decisões. Você não acorda amanhã e fala, hoje eu vou me separar. Não, eu nem estou aqui te propondo isso. O que eu estou te propondo é fortaleça a tua autoestima. Olhe aqui dentro, para você, tá? Olhe aqui dentro de você. Olhe para você. Reconheça os teus recursos antes de qualquer decisão na sua vida. Você precisa reconhecer os teus recursos. Porque se você não saiu de onde você está, é porque até agora você não teve recurso emocional para isso. O que é recurso emocional, Dai? Recurso emocional é isso, gente. É quando você começa a ter autoestima, tua estima está fortalecida. Isso é um recurso emocional. Amor próprio é outro recurso emocional. Você se reconhecer, entender a tua identidade, os teus valores, quem você é outro recurso emocional. Então é a partir desses recursos que você começa a ter força suficiente, você começa a se fortalecer para você começar a fazer movimentos dentro de um relacionamento que não está adequado. Sem isso, sem esses recursos, a tua postura vai ser essa, de ficar presa, porque você não tem nem força para você fazer nenhum tipo de movimento. Você não consegue enxergar saída. Tá fazendo sentido, gente?
Então, esses recursos emocionais você vai buscando a partir do autoconhecimento. Autoconhecimento é isso aqui. Você está aqui nessa live agora buscando o autoconhecimento. Entendendo de onde que vem isso, entendendo esses padrões, como é que você faz para você começar a ter os primeiros movimentos aí, para você sair desse lugar. E esse lugar, muitas vezes, não é nem um lugar físico, é um lugar emocional, que você mesma se colocou. Emocional. Porque quando você sai daqui, ó, esse lugar aqui, quando esse lugar aqui, você começa a realmente entender aqui na sua mente, né? Os seus recursos, que tamanho que você tem. Quando você começa a entender aqui, ó, as tuas capacidades, o teu valor, aí sim você começa a dar passos largos. Aí sim você vai ter condições para fazer movimentos. Então começa aqui, ó, emocionalmente. Então esse lugar emocional aí que você tá, esse lugar de dor, esse lugar que não é seu, esse lugar que não é seu. Quando você começar a entender isso, na tua mente aqui, ó, buscar esse entendimento, deixar vir aqui, ó, os insights, aí você vai ter condição de sair desse lugar, de dar esses primeiros passos. Consciência, olha só, passos importantes para você sair daí. Consciência. Falei lá no começo que tem muitas mulheres que vivem relacionamentos abusivos e não sabem. Eu vivi isso. Consciência é a primeira fase, primeira etapa. Autoconhecimento. E depois disso, você começar a buscar essa diferenciação. O que é se diferenciar? É você saber que você não tem que seguir script de ninguém, que você não tem que ser igual a ninguém, que você não tem que, para você pertencer ao teu sistema, você não tem que fazer igual todo mundo fez, você pode fazer diferente, fortalecendo a tua autoestima, consciência, autoconhecimento, autoestima fortalecida, são passos importantíssimos para você sair desse lugar. Ser conhecedora de você mesma. São recursos que você precisa ter. E aí, você vai ver que vai passar o tempo e você vai ter essa sensação. Você vai olhar para você e você vai falar assim, meu Deus do céu, o que eu fazia comigo? Quem que era aquela pessoa? Você não vai se reconhecer. Porque um processo de transformação, ele te possibilita isso. Um processo de transformação é transformação, não é mudança. Quando você muda alguma coisa de lugar, se eu pegar isso daqui, colocar em outro lugar, eu mudei. Mas se eu pegar isso aqui, transformar, isso aqui é uma caixinha de óculos, é um plástico. Se eu transformar isso aqui, sei lá, num pente, aí é transformação, porque não é mais uma caixinha de óculos, é um pente, entendeu? Esse é um processo de transformação que você precisa se propor, de você ser transformada. Você só se transforma se você começa a buscar esses recursos aqui. Autoconsciência, autoconhecimento, autoestima fortalecida, para você começar a dar os primeiros movimentos, os primeiros passos em busca da sua libertação. E eu quero que você se liberte desse lugar que você está. E se você está aqui até esse momento, é porque realmente é isso que você está buscando. E eu quero te ajudar a sair desse lugar. Eu quero que você encontre aqui nos meus conteúdos, nas minhas lives, nos meus stories. Eu quero que você encontre ferramentas que comece a falar com você. Que comece a conversar com você. E é por isso que eu quero que você esteja aqui comigo semanalmente. Nós temos esse encontro, a partir de agora, todas as quinta-feiras, às 8 horas, eu vou estar aqui para falar com você. Então hoje eu estou trazendo aqui esse conteúdo,
falando de alguns passos importantes. Semana que vem, acompanhe meus stories, acompanhe os meus conteúdos, para que a gente possa bater papo, para que a gente possa se conversar, se conhecer. Eu quero conhecer a tua história para eu poder te ajudar. Eu estou me colocando à sua disposição. O conteúdo que eu faço aqui é para você. E é você que conversa comigo, é você que fala comigo, que me traz material. É você quem fala para mim o que é que eu vou produzir amanhã. Então, a partir disso que eu consigo ir fazendo aqui meu planejamento. Porque tudo isso que eu faço aqui, eu faço para você. Para que você tenha, para que você encontre esses recursos. Então, quanto mais você falar comigo aqui, quanto mais você me trouxer material, e esse material é isso, é me contando a tua dor, é me falando o que você precisa. Fala comigo lá nos stories. Então, você que fala comigo, né, as meninas que estão aqui, que falam comigo, sabem que eu tô sempre respondendo lá. E é a partir disso que eu vou encontrando cada vez mais estratégias aqui para te oferecer o melhor conteúdo, a melhor ferramenta para você sair desse lugar de dor. Então fica comigo aqui todas as quinta-feiras, às 20 horas. Você tem um encontro a partir de hoje comigo, semanalmente. E você não está sozinha. Quero que você saiba que você não está sozinha. Isso aqui é um lugar para você se acolher. Isso aqui é um lugar para você ser escutada. Escutar é diferente de ouvir. E eu quero escutar você. Então esteja aqui comigo e eu vou ficando por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada por você estar aqui me acompanhando. Muito obrigada por você que compartilha os meus conteúdos, que de alguma maneira você faz isso chegar até outras pessoas, que de alguma maneira a minha mensagem está aí chegando a outras pessoas. Nós vamos aqui nos conhecendo cada vez mais e eu quero que cada vez mais isso aqui vá se ampliando, vá realmente alcançando as pessoas que precisam de conteúdos, como eu falei para você, que um dia eu precisei e não tinha, porque não existia nada disso aqui, não tinha essas informações. Então, é por isso que eu tô aqui. Obrigada Jo, Paola, Silvana, Lenice, muito obrigada por todos vocês que estão aqui, Maria, Tati, Josiane, João, Lucilene, tem algumas pessoas aqui que eu não sei identificar o nome, mas eu deixo aqui a minha gratidão e semana que vem nós estamos aqui novamente, tá bom? Beijo e eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira, tá bom? Por isso eu já peço aqui para você compartilhar, tá? Compartilha esse conteúdo aí com teus amigos, com familiares, com pessoas que você acredita que de alguma maneira também vai ajudar a partir de tudo aquilo que nós falamos aqui. Um beijo para você, até semana que vem.